Fala, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos agora analisar o Zinho falando sobre o Flamengo, a derrota do Mengão aí no Maracanã para o Vasco. Vamos reagir aqui, vamos analisar porque, meu amigo, os pedidos pela demissão do técnico Vitor Pereira está cada vez maior. Muitas pessoas estão pedindo pelo fato de que o Vitor não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. Então nós vamos reagir aqui. Nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão, tá certo? Cresce esse vídeo, o canal ESPN Brasil, vou deixar o link na descrição. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. Mas eu também não quero que ele saia, não. Deixa ele tentar o que ele tá querendo. Ah, o Thiago Maia como um ala um ala não, terceiro zagueiro. Ah, o Vidal com o Gerson ali de volante. Ah, não quero um homem de velocidade, mas não bota um homem de velocidade. Deixa ele tentar. Só que ele tá tentando isso nas decisões, nos jogos. Ele tá treinando pouco e jogando muitos jogos importantes, decisivos. Ele jogou um agora contra o Del Valle e já foi enfrentar o Vasco. A grande rivalidade. E agora já vai enfrentar o Fluminense. Outra decisão da Taça Guanabara e o Fla-Flu. O Fábio Luciano jogou o Fla-Flu. E um momento bom do Fluminense é a vida do Vitor Pereira. Mas ele foi contratado, já falei pra vocês, isso, eu já enumerei. Primeiro, diretoria. Sim. Segundo, ele. E terceiro, jogadores. É porque só ia falar porque ele foi contratado sabendo desse calendário, né? Sim. Sabe? E quando ele vem para o Flamengo, a primeira entrevista era esse, assim, pô, todo treinador sonha em treinar um time como esse e disputar tudo que o Flamengo tem pela frente, disputar tudo. Todas as competições, esses confrontos no Carioca, então ele sabia o caminho que ele teria. Eu concordo com o Zinho com relação a elencar as responsabilidades, né? Concordo plenamente, a gente fala isso há muito tempo. Eu, assim, na minha opinião, se o Flamengo pensar em demitir o Vitor Pereira, tem que sair muita gente junto com ele, porque foi a diretoria que tomou essa decisão, né? A gente já falou, essa mudança poderia acontecer, mas não nesse momento, né? Se a gente olhar para o Vitor Pereira numa campanha normal, isso aí, né? Se for uma campanha normal, assim, se fosse o início de trabalho, né? Então, assim, o padrão, que é você fazer uma pré-temporada, jogar o campeonato estadual, preparar o time, estaria tudo bem, o Flamengo estaria jogando pela Taça Guanabara, jogaria contra o Fluminense. O problema é o momento que aconteceu a mudança e o que o Flamengo tinha pela frente. Agora, eu quero só fazer uma pontuação para o Vitor e eu espero que isso seja falado na coletiva, e ele aprendeu, né? Porque ele expunha alguns jogadores na coletiva e agora está tomando muito cuidado com relação a isso. Esse elenco do Flamengo, ele tem que se sentir envergonhado, Dani. Não pela produção, né? Talvez o Flamengo não estar bem condicionado, mas pelos resultados, assim, sabe? Se você falar, não, a gente não tem que se envergonhar de nada, não. Tem, porque o torcedor hoje está envergonhado. O torcedor do Flamengo, quando começou o ano, ele tinha a Recopa, tinha o Mundial, a Supercopa, tinha os confrontos contra os times que são considerados rivais no estadual, e o Flamengo até agora não ganhou de ninguém. Então isso, né, eu acho que o Zinho, né, a gente jogou bola também, não é você se sentir a pior pessoa do mundo, mas você tem que ter vergonha. Né? Tem que ter vergonha porque você não está conseguindo produzir aquilo que todo mundo esperava de você, assim. Então é lógico que ele pode falar isso na coletiva, mas que bom seria se no vestiário fosse uma outra conversa, uma conversa um pouco mais dura, sabe, de entendimento, que o jogador não ache que está tudo bem, né? Que não, eu não vou falar o que aconteceu no Rio, mas me incomodou muito, assim, depois de uma derrota do Flamengo, né? E, enfim. O que aconteceu no Rio... Não, porque eu vou falar, não vou falar nome, mas assim, logo após a derrota do Flamengo do Del Valle, no outro dia, assim, na hora do almoço, eu vi jogador do Flamengo no shopping dando risada, conversando numa boa. Nossa, aquilo me apertou o pescoço, porque eu falo por mim, eu estou dando uma opinião particularmente, falando que é certo ou errado. E se eu perdesse um jogo daquele, eu ficava uma semana. Quando eu perdi o jogo pro Palmeiras na Libertadores, Daniel, eu fiquei 15 dias dentro de casa, não sabia nem pagar conta, não saía de casa de vergonha. É isso que eu falo, esse sentimento o atleta tem que ter. Sabe? Ficar indignado, né? Ficar indignado. É isso. É indignado de você não estar produzindo, de você talvez estar jogando bem, como o Vitor falou, mas você não está ganhando. Então, assim, você não está indignado e um pouco envergonhado. Se o atleta não estiver sentindo isso, Dani, ele não pode vestir a camisa do Flamengo. Com todo o respeito do mundo, ele não pode. E teve um momento na coletiva que eu achei que ficou um pouco perigoso, caminhou para um lado que ele deu a entender. Não, estava tudo bem, tudo funcionou. Mas só não funcionou no nosso setor ofensivo. Ele começou meio que colocar... Sim, botar. Do mesmo jeito que em outros jogos, ele olhou o setor defensivo, dizendo que a marcação que estava errada. Ele pontua... Mas você não pode começar a entregar, quer dizer...
tem que dar a parcela de culpa dele também. Sim. Ele pode falar, mas isso eu escalei errado ou eu estou tentando. É que ele está botando para se defender de que está trabalhando maravilhosamente bem no dia a dia. treino no dia a dia que a gente não vê. Sim. E a hora que vai ver, não funciona. Mauro, Aí volta... mas isso que o capitão está falando em relação aos jogadores, eu estou vendo muito aqui também. A gente falou do Thiago Maia, do Davi Luiz, o Pedro pode ser que não volte também para o Fla-Flu. E tem muita gente aqui falando que o Davi Luiz não jogar pode ser positivo, que não ter alguns jogadores pode ser positivo, porque quem deu conta quando entrou é o Matheus Gonçalves, que está ali cheio de vontade de jogar bola. Até porque, Dani, é muito difícil. É o melhor elenco. Poxa, eu pegar o Flamengo para dirigir, que maravilha, com 3 competições. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja o mais difícil de ser dirigido hoje, porque e a liberdade para mexer nas peças que estão lá consagradas? É complicado. Aí eu entendo o Pascoal falar, ele gosta de jogar lá na marcação, alta pressão, então eu preciso do menino novinho de um lado, Cebolinha do outro. Já são 2, eu vou tirar quais? Quais são esses 2 que eu vou tirar? Então, às vezes, Deus ajuda, entre aspas, porque eu não gosto que ninguém se machuque, enfim. Claro. Mas talvez essas ausências, é isso aí que está refletido na rede social, permita a ele aí jogar com quem ele talvez gostaria mesmo. Porque não é fácil também chegar lá e falar, fulano não está funcionando, eu vou tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, porque eu vou com esse. Porque a gente já viu que quando tira, tem a reclamação também, pô, vai tirar logo esse que é o craque e tal. Então, às vezes, com isso aí, é por isso que o torcedor está dizendo, talvez ele consiga. No Corinthians, ele não conseguia por causa da idade. Ainda assim, ele falava que precisava dos miúdos e tal, porque era para dar essa intensidade. Então, ele gosta disso. Aí ele tem que pôr Cebolinha do lado e o Matheus do outro. Matheus Gonçalves. Você tem que escolher 2 para sair do time. E na cabeça de área, meu senhor? Vai jogar o Pulgar e ponto final? Ué, sem o Thiago Maia? É o volante mas reserva. O último exemplo Só que o Pulgar está machucado também. Então. O Pulgar está se recuperando também. Ele vai ter uma saiu daquele ali. jogo lá na ida, no jogo de ida, ele saiu meio que machucado quando terminou o jogo. Agora... Mas com Vidal e Gerson já não dá para resolver ali? Mas aí quem marca? Quem marca? Mas você tem que dar menos função, Pascoal. Olha lá, a gente está falando isso já há um bom tempo. Os jogadores do Flamengo... Esse aí é dos cruzamentos. A gente vai trocar e vai colocar o... Pode tirar esse show de horror aí da tela. Coloca. E esse não é o Flamengo, desfalques. né? Um time que cruza aí, a bola. Tem o Thiago Maia, que é o que a gente está falando, que entorce no tornozelo, o Davi Luiz com um trauma no joelho, o Pedro se recuperando de um incômodo muscular. E tem o Pulgar e o Felipe Luiz que estão fora do clássico. Esses já estão fora, né? Então ele tem uma questão ali. Ozinho, você acha que é o jogo para ele implementar todas as ideias dele, já que não tem esses jogadores? E aí, olhando essa tela, pensando nos volantes que ele não vai ter, já que ele já colocou o Thiago Maia de zagueiro, ele é adepto de uma filosofia com 3 zagueiros. O Flamengo já se invocou como torcida em muitos momentos quando viu 3 zagueiros em campo. E aí, o que o VP faz nesse jogo para mostrar que existe um trabalho sendo feito, mas sem correr tanto risco de perder o clássico? O que eu quero, ele não vai fazer. O que você quer? O que eu quero, ele não vai fazer. Porque eu já tenho falado desde o Mundial, desde o jogo contra o Palmeiras. Ele tinha que chegar com humildade, reconhecer um time campeão que encaixou com o outro treinador, por questões que a gente não sabe quais são, a diretoria trocou. Por isso que eu coloco a conta primeiro na diretoria. Ele não fez isso. Ele fez isso no primeiro tempo do jogo contra o Del Valle, lá no Equador. Pouquíssimo tempo, que é colocar o Arrascaeta centralizado com o Everton Ribeiro perto dos 2 volantes. E isso ele não vai fazer. A característica desse time, se ele não for jogar com homem de velocidade, se ele botar o Everton Cebolinha de um lado e colocar o Matheus Gonçalves do outro, né? Aí ele vai ter que sacar um dos 2, ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. Porque o Gabigol vai ser o centroavante. E aí é o Vidal com o Gerson. Seria o 4-2-3-1. Mas ele não vai fazer isso. Ele não vai barrar nem o Arrascaeta e nem o Everton Ribeiro para jogar com os 2 jogadores de velocidade pelo lado. Se ele não vai fazer isso, ele tem que voltar para o losango. Não tem o Thiago Maia que faria isso. Deixa o Vidal de primeiro. Pela esquerda, o Gerson. Pela direita, o Everton Ribeiro. Na ponta do losango, ele coloca o Arrascaeta. O Cebolinha com o Gabigol. Na volta para recomposição, o Cebolinha até vem
para dar um desconto aí pro Arrascaeta voltar só no volante. Eu gostaria de ver isso, mas ele não faz. Ele não tem, ele não gosta desse estilo. Então ele vai improvisar ali, não sei quem vai jogar, de repente o Léo Pereira vai fazer esse zagueiro pelo lado esquerdo. E aí vai ficar muito mais especificado, né? Que é 3 zagueiros, porque aí se for o Léo Pereira ali, não sei, vai colocar o Rodrigo Caio e o de primeiro ali, de líbero, com o Fabrício Bruno pela direita. Assim, eu acho que ele novamente vai testar algo novo para um jogo decisivo. E isso é que não me agrada. O teste é que eu fico pensando aqui. Bom, se ele botar 3 zagueiros, a torcida do Flamengo no Maracanã já vai ficar com o cabelo em pé. Porque se tem uma coisa que a torcida do Flamengo não gosta é jogar com 3 zagueiros. Fato. Aí, isso é uma coisa. Ele até camufla um zagueiro como volante, mas se ele botar 3 zagueiros, aí a coisa vai ficar muito explícita, né? O Flamengo carece de um homem de marcação na frente da zaga. É o chamado primeiro volante. Sim. O Flamengo carece muito. Parece que todo dia a gente fala a mesma coisa e aí fica até chato para o torcedor que nos ouve, né? Porque não dá para colocar a zaga do Flamengo exposta à velocidade dos atacantes. Não tem condição de fazer isso. Não dá para dizer que o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, é ponta esquerda, porque ele não é ponta esquerda, ele é lateral esquerdo. E se você o colocar de ponta esquerda, você vai perder o melhor dele, que é o arranque para chegar no fundo e cruzar. Elemento surpresa, né? Então tem tanta coisa para a gente ver. Bastante coisa. Porque parece que, mas só vocês veem isso? O treinador do Flamengo, pera um pouquinho, se eu tô vendo, se eu consigo, porque há uma diferença entre ver e enxergar. Né? O ver, todo mundo vê, o enxergar é diferente, hein? Você tem que enxergar o posicionamento do time, tem que enxergar as suas possibilidades de ataque, por onde você... O enxergar é difícil. Se eu estou enxergando isso, eu acho que o treinador do Flamengo pode enxergar. E como é que joga o próximo adversário? Porque a partir de hoje, vou pensar como é que joga o próximo adversário. Os dois... Aquele moleque lateral esquerdo que é volante, está jogando lateral esquerdo no Flamengo, no Fluminense... Aqui é um volante da seleção sub-20. Ele passa que é um negócio de maluco, hein? Ele chega na linha de fundo, dribla, arruma a jogada, bate no gol. O Samuel Xavier do lado direito já não é de passar tanto, agora está passando tudo. Sim. Então a marcação do Fluminense é diferente. Alexander. O lateral esquerdo é um espetáculo. Esse moleque é um espetáculo de jogador. É mais um que o Fluminense está conseguindo arrumar aí. E o meio-campo tem 2 caras, tem 2 volantes com uma tremenda capacidade para sair jogando e uma tremenda capacidade de marcação que dá liberdade para o gênio do time jogar do jeito que ele gosta. Mas é que o Fluminense tem padrão, né, Pascoal? O Fluminense tem um padrão de jogo já estabelecido, né? Tem as ordens dadas que fazem esses jogadores terem, né? O quê? O jogador cresce, né? O Mauro pensando, ele não dá tempo de trabalhar mais nada, presidente. Só a vitória do Fla-Flu salva o trabalho? Não, a vitória pode acontecer, evidentemente que pode, é um clássico. Poderia ter acontecido ontem também, vamos deixar claro aí, não foi aquele... Volto a repetir, parabéns ao Vasco, etc, mas o melhor do jogo foi o goleiro do Vasco, né, o Léo Jardim? Sim. Então, a coisa podia estar do outro lado. Agora, hoje, imagino que é descanso, né? Sim. Ainda bem que o Fábio não está lá para ir no shopping para encontrar ninguém. Isso aí, te enjoa. Mas tem um regenerativo, né? Então, não é folga. Sim, não é folga, é regenerativo, mas não dá tempo de trabalhar aí amanhã hoje, né? não posso desgastar ninguém porque o jogo é quarta. Não é isso, sim? Então amanhã posiciono os caras aqui, vejo com o departamento médico. Não vai. Não é o novo trabalho que vai surgir. Vai treinar no jogo, Mauro. Vai de novo treinar no jogo, rapaz, e talvez já com um time diferente. Aí, talvez, com um desfalque desse ou daquele ou não sei o quê, ele apresente, de repente, um time... Eu vi. Engraçado foi a cara que ele fez. Ele falou, mas é quarta-feira? Ele falou, então não vai dar tempo. Não dá tempo, vai fazer mais nada. Quase o segredo, hoje recupera um pouquinho, amanhã posiciona, vai ver quem pode, quem não pode. Agora, ele pode vir na quarta, fazer um novo treino durante o jogo, como diz o Zinho, aí botando, de repente. Nação, tá aí então os comentaristas falando aí sobre o Flamengo, sobre o momento crítico que o Flamengo está vivendo, né? Eu gostaria que você participasse do nosso canal, deixando aí o seu comentário. Meu amigo, esse jogo do Vasco serviu pra gente entender o seguinte: nós temos que reformular, pensar em reformular e entender que nós não temos mais
o mesmo time de 2019 da era Jorge Jesus. E muito menos tem torcedores que falam o seguinte: tem que contratar de novo Jorge Jesus. Beleza, pode trazer de volta. Mas com o time que nós temos nesse momento, eu não sei te dizer se o Jorge Jesus daria a solução para esse time. Porque tem muitos jogadores que, infelizmente, nesse momento, não estão mostrando bom futebol. Não estão mostrando. Tem esse problema. Não é só pensar no técnico, mas tem jogadores, se você analisar direitinho a partida, principalmente essa partida do Vasco, você vai observar que tem jogadores que não estão vivendo um bom momento. Não estão. Você vê o goleiro Santos, não estava passando um bom momento. Ontem até defendeu um pênalti, salvou, poderia ter sido um placar maior aí pro Vasco. Davi Luiz não está vivendo um bom momento. É um bom jogador? Excelente jogador, mas não está vivendo um bom momento. Everton Ribeiro, ídolo do Flamengo, mas não está vivendo um bom momento. Nesse momento não está vivendo um bom momento. E o problema é o seguinte: o técnico precisa ter força e coragem para poder mudar, né? E o problema é que, se o técnico muda alguma peça ali, não tem respaldo de ninguém. Esse é o problema. Então eu gostaria que você escrevesse nos comentários o que o Flamengo precisa fazer, sem clubismo, sem aquela emoção de clubista, mas você, como analista, analisando o Flamengo nessa atual situação, para você, o que o Flamengo precisaria fazer de correto para poder voltar a ter o bom futebol que tinha? Escreva nos comentários, deixa o like, nação, grande abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo.